Olá, colegas! Eu, Vanessa, juntamente com a Wanda e o William, iremos apresentar o seminário sobre a cultura da mandioca. A mandioca, Maniote esculenta, é originária da América do Sul. Ela foi domesticada há cerca de 9.000 anos e estudos genéticos e arqueológicos indicam que isso ocorreu na região do Alto Rio Madeira, no atual estado de Rondônia. A forma como se desenvolveu e evoluiu a transmissão do cultivo da mandioca pelas Américas ainda é algo sem muitas certezas. Especula-se que a partir do centro original de domesticação, no sudeste da Amazônia, o cultivo da mandioca se disseminou entre as etnias indígenas, seguindo o curso dos grandes rios amazônicos, que são até hoje as principais vias de transporte da região. De acordo com o último levantamento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, referente ao ano de 2016, a produção mundial de raiz de mandioca corresponde a 277,1 milhões de toneladas, e o maior produtor mundial é a Nigéria, que no ano de 2016 computou 57,13 milhões de toneladas, seguido por Tailândia e Indonésia. O Brasil é o quarto maior produtor mundial, com 21,8 milhões de toneladas de raiz de mandioca. Ela é uma planta de fácil adaptação, sendo cultivada em todos os estados brasileiros, situando-se entre os 8 primeiros produtos agrícolas do país, e em termos de área cultivada, é o sexto em valor de produção. As regiões Norte e Nordeste se destacam tanto na produção quanto no consumo de mandioca, e a região Norte ela é responsável por 27,42% da produção nacional. A mandioca nesta região ela é fonte importante de alimentação para a população e constitui-se também em atividade econômica para boa parte dos produtores, eminentemente de base familiar. O cultivo da mandioca no Brasil, assim como em outras partes do mundo, está historicamente associado aos grupos camponeses, que por sua vez ainda são os responsáveis pela maior parte de sua produção agrícola e também de derivados como a farinha. Algumas características: ela é uma planta perene, heliófila. A temperatura ótima para brotação e desenvolvimento vegetativo fica entre 25 e 30 graus. Ela pode ser arbustiva ou semi-arbustiva. A taxonomia. Ela é do reino Plantae, filo Tachyophyta, classe Magnoliopsita, ordem Malpighiales, família Euphorbiaceae, do gênero Maniote, a espécie Maniote esculenta crans. As variedades da mandioca, ela é dividida em dois grupos. Um grupo é destinado para a mandioca mansa, ou seja, aquela mandioca doce, a mandioca que é mais consumido pelos humanos. Ou seja, essa variedade, da mandioca mansa, ela tem uma menor concentração de HCN, o ácido cianídrico. Ela varia em torno de até 50 miligramas por quilo de HCN, tornando ela, então, comestível sem nenhum problema de toxidez. Já a mandioca brava, a amarga, ela tem um pouquinho mais de concentração de HCN e, dependendo da variedade e da época que ela é colhida, ela não pode ser consumida, então, pelos humanos. Essas diferenças das cultivares, ela também varia da forma como ela é processada ou como ela é consumida.
se ela é de consumo fresco humano ou também se ela é destinada aos animais. Da mesma forma, dependendo da época que ela é colhida ou da variedade e a quantidade que tu oferece para os animais, ela também pode ser tóxica. Uma das principais cultivares, destacando mais diretamente, é a cultivar da cor amarela. Ela é uma cultura rústica e ela é adaptada para as condições do cerrado, ela é bastante cultivada lá. E lá naquela região, ou em outras regiões aqui do país, cerca de 85% dessa produção, dessas raízes amarelas, elas são cultivadas em pequenas áreas, ou seja, a maioria é agricultura familiar, nada muito em grande escala, porque a produtividade dela, ela não é tão grande, ela varia em torno de 14 toneladas por hectare, mas o sabor dela e as características também em relação ao HCN é bastante benéfica para o consumo humano. Essa mandioca manteiga, ela é a mais consumida e mais adaptada para o consumo. Ela é bastante saborosa, assim, ela é tenra, ela é macia, ela não possui fibras, diferentemente das outras variedades, que dependendo da época que tu colhe ela, ela possui um pouco mais de fibra, ou quando tu cozinha, ela é mais consistente. A mandioca manteiga, ela não tem esse problema. E também, ela é bastante usada para os coprodutos, ou seja, para a produção de bolos, sequilhos, nhoques, purês e entre outros. Sendo essa, então, a mais consumida, a mais escolhida pela população. Bom, então eu, William, vou falar então um pouquinho sobre o clima e o zoneamento agroclimático da mandioca, né? Então, as condições favoráveis para a mandioca são encontradas nos climas tropicais e subtropicais, né? Na questão de altitude, né, em relação ao mar, ela suporta desde o nível do mar a 2.300 metros acima do nível do mar, né? O ideal, né, para a espécie fica entre o nível do mar e 800 metros. A temperatura, ela suporta então de 16 graus Celsius a 38 graus Celsius, mas o ideal para seu desenvolvimento é entre 20 e 27 graus Celsius. Então, abaixo de 15 graus Celsius, ela retarda a germinação e diminui a atividade vegetativa, né? Então, ela não consegue se desenvolver de com boa capacidade, né, em temperaturas abaixo de 15 graus. Bom, em precipitações, né, o ideal para a espécie é de 1.000 a 1.500 milímetros por ano, né? São condições que a gente encontra aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul aí varia, então, é de 1.500 até partes com quase 2.000 milímetros também. Ela suporta também até 4.000 milímetros por ano, com solos com boa drenagem, né? Um exemplo disso seria em Belém do Pará, onde eles têm uma média em torno de 3.868 milímetros por ano, né? Então, ela consegue se adaptar e ser cultivada em regiões assim, mas que o solo consiga drenar essa água que vai ser armazenada. Também ocorre o plantio em condições de 500 milímetros a 700 milímetros por ano, né? Então, locais onde a precipitação é menor, mas então tem que ter um cuidado, né, no plantio da cultura, né, para o estabelecimento não faltar chuva, né, para ela conseguir ocorrer o plantio, chover e ela conseguir se estabelecer, né, na lavoura. O fotoperíodo ideal é de 12 horas por dia, né? Então são características aí que a gente pode encontrar no Brasil, né? Bem tranquilo. Então, em dias com mais luz, né, favorece o crescimento da parte aérea e reduz o desenvolvimento das raízes tuberosas.
e dias com menos luz promove o crescimento das raízes, né, e reduz o desenvolvimento dos ramos, né? Então, o contrário. Então, a ecofisiologia da mandioca. A planta da mandioca, né, ela é um arbusto perene que pode crescer indefinidamente, alternando períodos de crescimento vegetativo, armazenamento de reserva nas raízes e, em alguns casos, até períodos de quase dormência, geralmente ocasionados, né, por condições climáticas adversas, como baixa temperatura e prolongada deficiência hídrica, né, como a gente já pôde ver que baixa temperatura e deficiência hídrica afeta o crescimento da mandioca. Então, a mandioca ela pode se propagar por meio de estacas, né, as manivas, e semente. Em todos os cultivos comerciais se usa estaca, sendo que a propagação por semente é importante para programas de melhoramento, né? Então, a gente pode ver que tem as duas maneiras de se reproduzir, tendo cada uma adequada para o fim que vai ser utilizado. Bom, o ciclo da mandioca geralmente é dividido em 5 fases, né? A fase 1, que ela corresponde ao período da brotação das estacas, onde o produtor foi lá, plantou elas e vai ocorrer a primeira brotação. A fase 2 é quando as folhas verdadeiras são expandidas, geralmente isso ocorre a partir de 30 dias do plantio, né? A fase 3 corresponde ao desenvolvimento da parte aérea, né? Quando ela começa a atingir o ápice de crescimento. A fase 4 é o engrossamento das raízes de reserva, né? A partir do momento que ela cresceu, ela vai começar a fazer o desenvolvimento das raízes, né, através das reservas. A fase 5, então, ela é conhecida como repouso, no qual a taxa de emissão foliar começa a diminuir e a taxa de folhas por senescência começa a aumentar. De forma geral, ela é dividida em 3 sistemas, que é o sistema radicular, caulinar e foliar. HP seria a haste principal, RS1 é a primeira ramificação simpodial, RS2 é a segunda ramificação simpodial e RS3 é a terceira ramificação simpodial. Bom, então aqui a gente também consegue ver, né, que de várias formas do desenvolvimento da mandioca, né, onde a gente consegue ver que já consegue ter as primeiras ramificações no primeiro exemplo desde bem contra o solo, né, bem baixo. O segundo exemplo é quando ocorre uma divisão, né, uma bifurcação, né, e já um pouco mais em cima, né. E o terceiro exemplo é mais em cima ainda, é mais no alto, e aonde existe a divisão nos primeiros ramos e vai ocorrer mais folhas mais na parte aérea da planta, né? E nós também podemos ver quando, no quarto exemplo, quando tem um caule mais reto e ocorre divisões, né, nos dois lados mais em cima. E o último exemplo é quando o caule é o mais reto possível. Então, isso sempre vai variar conforme a cultivar, né? Cada cultivar tem suas características. Bom, a cor da folha apical, né? Isso também varia, né? Pode variar desde o verde claro, um verde escuro, né? Um verde arroxeado e um roxo. Então são exemplos, né, que a gente pode ver de folhas, da cor das folhas, né, da mandioca. Bom, então a gente consegue ver aí que a pubescência do broto apical, né, a gente tem um exemplo à esquerda onde está presente e aonde no exemplo do lado direito está ausente. Então podemos ver, né, que a presença e a ausência da pubescência. A fórmula do núcleo central, né? Então falando sobre as folhas, existem várias maneiras, né, que a mandioca pode expressar essa característica, né? Tendo ovoide, né, que é o primeiro exemplo ali, onde é mais arredondado, com
uma ponta mais acentuada, né? Tipo uma lança. A segunda é uma elíptica lanceolada, né? Também um pouco mais comprida, né? Um pouco mais reta, vamos dizer assim. Também temos a bovada lanceolada, né? Oblongo lanceolada, a lanceolada, a reta ou linear, pandurada, linear piramidal e linear pandural e linear ostatilopoda. Então a gente consegue ver, né, que consegue ter uma amplitude de variação de folhas muito grandes, aonde isso é determinado através da característica genética de cada cultivar. Bom, né, então cor do pecíolo também pode ser muito variado, né, isso vai variar conforme a genética de cada cultivar. Desde verde amarelado, verde avermelhado, verde esverdeado, vermelho e roxo, podendo então ser as cores presentes ali no pecíolo da mandioca. Bom, então a cor do córtex do caule, né? Então a gente pode ver que tem o amarelo, o verde claro e o verde escuro. São 3 cores presentes aí então no caule da mandioca. A cor externa do caule pode ser variada por 7 cores, né? A laranja, que é a primeira, né? Um verde amarelado, que é um pouco mais claro do que o laranja, né? O dourado, o marrom claro, né? Que é esse do meio, um prateado, né? Onde ela seria mais prateado, cinzas e marrom escuro. São as cores, né? Então que podem ocorrer na cultivar. Claro, isso geralmente, às vezes, em uma determinada região, pode ser que não tenha uma cultivar que expresse determinada cor, né? Mas em outras regiões pode ser que tenha. Então, não significa que essas cores aqui vão ter em todas as regiões, né? Vai variar conforme cada cultivar se adapta nas regiões, ao ambiente. Bom, então, o comprimento da filotaxia, né? Pode ser dividido em 3 classificações: o curto, que é menor que 8 centímetros, o médio, onde se classifica de 8 a 15 centímetros, e o longo, maior que 15 centímetros. Bom, aqui a gente pode ver a presença de pedúnculo nas raízes, né, onde a gente tem acesso, que não tem, a pedunculada e a mista, né, onde a mista seria, como a própria palavra diz, o misto da sesca com a pedunculada. Então isso vai ser variado também de cultivar para cultivar. A cor externa das raízes. Então a gente geralmente se encontra 4 cores, né? O branco ou creme, o amarelo, o marrom claro e o marrom escuro. Cor do córtex da raiz. Não, também tem o branco ou creme, amarelado, rosado e o roxo, né? Então isso vai dar interferência aí nas classificações da cultivar. Então a cor da polpa da raiz, né? Então a gente pode ver que existe uma variada quantidade de cores, né? Mudando o tom, né? São diferenças mais no tom. Então cada cultivar ela vai expressar isso aí conforme sua genética, né? Cor da folha desenvolvida, temos o verde claro, o verde escuro, o verde arroxeado e o roxo. Então a gente pode ver que também tem 2 cores mais predominantes com 4 classificações, né? Que é o verde claro, o verde escuro e
mais puxado o arroxeado. Bom, então o número de lóbulos, né? Isso também varia, pode ter de 3, 5, 7, 9 e 11, né? Então são todas as quantidades que podem ocorrer. O ciclo vegetativo da mandioca, ela requer temperaturas médias entre 20 graus, no qual, quando a temperatura ela diminui a menos de 15 graus, ela entra em estado vegetativo. É uma cultura que não tolera geadas e temperaturas acima de 30 graus acabam prejudicando, então, o desenvolvimento, principalmente no estágio inicial da cultura. As mandiocas, elas são resistentes à seca quando ela já está bem desenvolvida. Se ocorre essa estiagem lá no início, lá no desenvolvimento, no início do desenvolvimento da cultura, ela vai prejudicar bastante, então, no decorrer da produtividade e também do desenvolvimento. A cultura, então, da mandioca, ela tem um ciclo vegetativo em torno de 18 a 15 meses. Normalmente, isso vai depender da região, vai depender da variedade, vai depender das características climáticas, tem várias variáveis. O plantio, então, ocorre entre os meses de maio até outubro. A colheita, ela é sempre realizada no ano seguinte, durante os meses de maio a agosto. Quando é para consumo humano, por exemplo, como eu havia comentado nos slides anteriores, quando a cultura ela está fechando 2 anos, ela tem um pouco mais de percentual de HCN, então ela fica com um percentual alto de toxidez. Para os humanos, para consumo, ela tem que ser realizada a colheita e consumida até o ano seguinte. As plantações colhidas com 2 ciclos, de 18 a 24 anos, elas são para fins industriais ou forrageiros, para rações de animais e dentre outros. Por quê? Qual o objetivo? Quando se tem uma produtividade de uma lavoura de mandioca com 2 meses, 2 anos de implantadas, a produtividade dela, ela pode até dobrar. Pode passar? Os ciclos, então, em relação ao ciclo vegetativo, os solos de baixa, aqueles solos que são bastante compactados, que a drenagem não é adequada, e a questão física do solo, ela não é benéfica, não vai ajudar no desenvolvimento das raízes, que é o nosso principal objetivo das mandiocas, a cultura, então, ela não é indicada de ser implantada naquela área. Já em solos mais arenosos, com índice de acidez entre 5,5 e 6,7, e com um bom teor de matéria orgânica, a cultura se desenvolve perfeitamente. Melhoramento genético, então. O Programa de Melhoramento Genético da Mandioca da Embrapa do Cerrado, ela disponibiliza para os produtores 6 novas cultivares de raiz, no qual entra a coloração amarela, as cultivares BRS 396, a 397 e a 399, a variedade de cor creme, que é a BRS 398, e as outras duas, que são a rosada, ela é a BRS 400 e 401. A maioria das variedades de mandioca, ela foi desenvolvida, então, pela Embrapa. Existem diversas variedades de mandioca, todas, claro, que têm suas peculiaridades de diferentes regiões, diferentes climas, e para qual o objetivo, né? Tanto para consumo humano, como para industrialização, ou também para fazer ração para animais, e entre outros.
As mandiocas que apresentam elevada produtividade são, então, como eu havia comentado, as raízes com baixo teor de HCN. Elas possuem mais, então, carotenoides e são mais resistentes às principais pragas e doenças. Por mais que elas não sejam muito adeptas, então, para o consumo humano, para outros uso, como ração ou indústria, ela é perfeita. Além de produzir mais, ela é melhor de ser cultivada, ela é mais resistente às pragas e doenças. Apesar da cultura ela ser considerada de fácil cultivo e manejo e não ser muito exigente, tem algumas pragas e doenças de grande importância que podem matar, que podem causar danos às raízes, às manivas, impossibilitando até mesmo o replantio. Então, uma delas seria o mandarová, que os adultos não causam injúrias, porque eles se alimentam do néctar, e as lagartas é que atacam as folhas, independente da idade da planta, e elas iniciam devorando as folhas mais novas. Elas podem desfolhar completamente as plantas, destruindo também as brotações novas e gemas apicais de crescimento. O ácaro verde, o ataque resulta em manchas cloróticas em torno das nervuras, com posterior amarelecimento generalizado, e também causa deformações do limbo, seguido de bronzeamento e queda das folhas a partir do ápice. O percevejo de renda é uma praga de hábito sugador que ocorre principalmente durante as épocas de secas, e o dano é causado tanto pelas ninfas como pelos adultos. E os sinais de ataque manifestam-se por pontuações amarelas, que são pequenas, e que se tornam de cor marrom avermelhada. E na face inferior das folhas aparecem inúmeros pontos pequenos, de cor preta, que corresponde aos excrementos dos insetos. E quando a infestação ela é muito severa, pode ocorrer o desfolhamento da planta, e o dano nas folhagens elas podem causar redução na fotossíntese e queda das folhas inferiores. Podem ocorrer também reduções no rendimento e, dependendo da cultivar utilizada, os estágios de desenvolvimento da planta, a intensidade e a duração do ataque pode levar a planta à morte. A mosca branca, tanto os adultos como as ninfas também sugam a seiva das folhas, e quando em altas populações, eles podem causar reduções no rendimento das raízes, especialmente se o ataque é muito prolongado, e o dano direto do adulto consiste em amarelecimento e encrespamento das folhas apicais, enquanto o dano das ninfas manifesta-se por meio de pequenos pontos cloróticos. O dano indireto, tanto de adultos como ninfas, devido aos seus excrementos, cuja substância é açucarada e comumente chamada de mel ou mela pelo agricultor. Ela consiste na presença de um fungo conhecido como fumagina, que reduz a capacidade fotossintética da planta. A broca da haste. As larvas elas são encontradas no interior das hastes, sendo o ataque detectado pela presença de excrementos e serragem que saem das galerias que são feitas pelo inseto. E durante os períodos secos, as plantas atacadas podem perder suas folhas e secar, reduzindo assim a qualidade do material para o plantio. E quando a infestação é severa, as plantas podem também vir a morrer.
Agora falar um pouquinho sobre as doenças. Uma das principais e que é bastante agressiva é a podridão radicular, que é causada por diferentes tipos de fungos e que cada um vai manifestar um tipo de sintoma. Ela pode ocorrer em qualquer estágio de desenvolvimento das plantas e normalmente é classificada como podridão seca, podridão mole ou podridão negra. Os sintomas são bastante distintos em função dos agentes causais. As raízes infectadas apresentam coloração marrom com aspecto amolecido e geralmente liberam um líquido de odor fétido. Posteriormente, a raiz apodrece, desintegrando-se no solo, levando a planta à morte, né? E as plantas apresentam clorose murcha e seca das extremidades dos ramos. Quando é causado por Fusarium, elas apresentam lesões de coloração rósea, amarela ou marrom claro, enquanto que o tecido infectado com Lasiodiploidia normalmente é marrom escuro, acinzentado ou preto. Bacteriose, que é causado pela Xanthomonas. Então, nas folhas, os sintomas são lesões locais, inicialmente angulares, de aspecto encharcado, cor de palha na face superior e azulada na face inferior, atingindo o sistema vascular. A bacteriose caracteriza-se pela morte dos brotos novos, de cima para baixo, escurecimento vascular, murcha e exudação de goma na haste e, em alguns casos, morte das plantas. Quando as manivas estão contaminadas, pode causar a morte de plântulas recém-emergidas. E a antracnose, que pode ocorrer dois tipos, que é a branda e a severa. A forma branda ela é causada por isolados mais fracos e os sintomas são lesões nas hastes e folhas, causadas por outros patógenos e pragas de seca de ramos terminais no final da estação de crescimento, sem causar danos à produtividade da cultura. Então essa seria a doença assim, não de menos importância, mas que não causaria tanto danos, né? Bom, então a recomendação de adubação, né, para mandioca. O nitrogênio, como nas outras culturas, ele é recomendado conforme o teor de matéria orgânica no solo. Então, solos com matéria orgânica menor de 2,5%, né, se recomenda 70 kg de N. Solos entre 2,6 e 5, 50 kg. E solos que apresentam matéria orgânica maior que 5%, recomenda 30 kg de N, ou menos de 30. Aí vai variar conforme a lavoura, né, o talhão, o histórico, conforme a exigência da cultivar, né? São todos fatores, né, que vão ser levados em consideração se vai ser, nesses casos, né, se vai ser colocado nitrogênio ou não. Ou até mesmo as culturas antecedentes. Para o fósforo e potássio, né, então ali também você vai fazer a interpretação do teor de fósforo ou K de fósforo e potássio no solo, né? E conforme a classificação, essa recomendação pode ser até de 105 kg de fósforo por hectare, né? Podemos ver que é uma adubação bem pesada, se for classificado como muito baixo. E já na questão do potássio, seria 110 kg de potássio, na classificação muito baixa. Para o baixo, né, se recomenda então ali 65 kg de fósforo e potássio 70. Recomendação de médio, 45 de fósforo e 50 de potássio. Alto é 25 de fósforo e 30 de potássio. E muito alto
25 ou menos, né, de fósforo e 15 de potássio ou menos. Tudo isso vai ser levado em consideração também cultura antecedente, histórico da área, classificações de solo, né, o nível de investimento do produtor e a exigência nutricional, né, da cultivar que ele vai estar plantando, né. Também a adubação, né, de plantio deve ser feita no sulco e incorporada ao solo, com antecedência para evitar a queima das manivas, né. Pode ver aí que, dependendo dos casos, pode-se colocar muita quantidade de adubo, né, então para evitar esses transtornos, aí se recomenda fazer a incorporação no solo. Em manejo de solo, né, o solo ele é preparado, né, geralmente com uma aração, né, na profundidade de 15 a 20 centímetros e uma gradagem, né, para fazer aquele nivelamento, para cortar os torrões que ficam. Né. A gente já pôde ver que a mandioca ela é totalmente dependente de solos bem não compactados, né, descompactados. Então, por isso que é recomendado fazer a aração, né, nessa profundidade, para ter uma maior produtividade das mandiocas. A correção do solo e as adubações devem ser feitas com base no resultado da análise de solo. Né? Então, por isso a gente pode ver que é extremamente importante fazer uma análise de solo para conseguir fazer uma recomendação adequada nos níveis corretos para também manter uma sustentabilidade do ambiente, para não estar colocando adubos a mais, né? Tanto para não ser sustentável para o ambiente e também para ser sustentável financeiramente para o produtor. O manejo do solo, né, para o plantio da mandioca geralmente é uma operação manual, podendo ser feita em covas preparadas com enxada ou em sulcos construídos com enxada, sulcador, atração animal ou motomecanizados. Né? Então isso também vai variar conforme o nível de investimento de cada produtor, né, cada realidade de cada um. Pode variar tanto de manual quanto tratorizado. Tanto as covas como os sulcos devem ter aproximadamente 10 centímetros de profundidade. Então, é a recomendação, né? Fazer com 10 centímetros de profundidade para fazer o plantio das manivas. Bom, antes de entrar nessa parte da colheita, transporte e armazenamento, eu vou dar mais uma pincelada em relação ao ciclo vegetativo da mandioca. É uma questão bem importante que eu havia esquecido de comentar, que é a queda das folhas, que ocorre em 2 vezes em todo aquele ciclo de desenvolvimento da mandioqueira. Esse fenômeno ele ocorre naturalmente e geralmente é quando a temperatura fica menor que 20 graus. Aí se tem a primeira queda de folhas, ou seja, a mandioqueira ela ainda está no início do seu desenvolvimento, o porte dela ainda é pequeno. Mas aí, após essa primeira queda, que ocorre da base ao ápice da mandioqueira, à medida que a planta começa a se desenvolver, que ela cresce, que ela adquire um pouco mais de altura, as folhas começam a se desenvolver novamente. E assim ela segue o seu desenvolvimento. Chegando ao máximo de desenvolvimento vegetativo da mandioqueira, onde ela já desenvolveu tudo que tinha que desenvolver, ela ocorre outra queda das folhas. Isso dá em torno de março, nos meses de março a abril. As folhas vão amarelar e, na sequência, elas vão cair. E esse cenário vai ficar, então, até o mês de junho, aonde chega perto do período para iniciar, então, a colheita da mandioca. Essa era uma questão bem importante que eu havia esquecido de comentar. Bom, retornando aqui para a colheita, transporte e armazenamento, atualmente, a única forma de se colher a raiz da mandioca, ela é realizada manualmente, ou seja, só basta ter um facão e uma enxada e colocar a mão na massa. Assim, pode-se colher a mandioca. Já tem alguns estudos, projetos e algumas máquinas em teste, mas ainda não há nada no mercado especificamente para a colheita da mandioca. Pode passar?
A colheita da mandioca, ela é realizada quando ela é plantada em grande escala, ela é realizada ainda manualmente, e como demonstra ali na imagem, lá no campo, ela é colocada dentro dos bags e depois ela é alojada então nesses caminhões para que seja feito o transporte até a indústria ou o destino final. Esse caminhão, então, como ali na imagem demonstra, a carroceria ela é aberta, né, bem arejada, para que não ocorra a deterioração das raízes. Um ponto importante, a logística, ela não pode ser muito longe, ela tem que ser pouca, a distância tem que ser pouca ou média, porque senão vai perder a qualidade do produto, né? Tem aqui um fluxograma onde a gente consegue observar que depois realizada a colheita, a mandioca, o produto chega lá na indústria, é realizada então a lavagem, o descascamento, a ralação da mandioca quando ela é utilizada para fazer farinha, no qual ela precisa ser moída. Depois da ralação, então, vem a extração e separação da fécula. Logo depois, a secagem, na sequência, a moagem e o acondicionamento, e depois o armazenamento. Esse fluxograma, então, é de uma forma geral, quando a mandioca ela é produzida diretamente para a indústria. Pode passar. A comercialização, então, da mandioca de mesa, então, ela é comercializada mais de forma indireta, assim, de família para família, o comércio pequeno. São aquelas famílias, aquelas produtores de famílias rurais que vão comercializar dessa forma a mandioca. Quando ela é destinada para consumo humano, ela é comercializada dessa forma até mesmo pela rápida perca de qualidade do produto. Quando ela é comercializada para grandes mercados ou quando ela é produzida em grande escala, se utilizam então técnicas como aquele fluxograma que a gente observou, lavagem, descascamento, embalagem, no qual é realizado então, é produzido um coproduto dessa mandioca, agregando valor, e assim é possível então aumentar o período de comercialização das raízes, ou seja, é possível aumentar esse período para então comercializar, é possível armazenar por maior tempo todos esses produtos. Mas a mandioca em si, in natura, ainda não é possível. Pode passar. Aqui então a gente tem todas as referências que utilizamos para formar o nosso trabalho. Agradecemos então a atenção de todos. E esse foi o trabalho referente à cultura da mandioca. Muito obrigada.